A paz do Senhor, meus irmãos, boa noite a todos. Daqui a pouco estaremos dando continuidade ao nosso estudo da Palavra do Senhor. Hoje estaremos falando a parte 11 do nosso estudo, nosso 11º encontro, onde nós daremos continuidade falando sobre o tema Os Mistérios do Reino dos Céus. Precisamente às 8 horas nós daremos início. A paz do Senhor para todos, sejam bem-vindos. Vamos aguardar um pouco enquanto os irmãos vão entrando na nossa live. Irmã Sandra, a paz do Senhor. Logo, logo nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo da palavra do nosso Deus. Louvado seja Deus. Guardar os irmãos entrarem. Daqui a pouco nós estaremos iniciando. Glória a Deus. Se irmãos quiserem já deixar abertas vossas Bíblias, é o mesmo texto da terça-feira, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 13 e versículo 44. Daremos continuidade nesta noite. Irmão Geraldo Moura, a paz do Senhor. Irmã Evelyn de Araras, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos. Logo, logo daremos continuidade ao nosso estudo. Aguardar um pouco enquanto os irmãos vão entrando. Às 8 horas daremos continuidade ao nosso estudo. Louvado seja o nome do nosso Deus. A paz do Senhor seja convosco. A paz do Senhor a todos. Irmão Adiel Silva, a paz do Senhor. Louvado seja Deus. Daqui a pouco nós daremos início ao nosso estudo. Temos ainda 4 minutos. Vamos aguardar enquanto os irmãos vão entrando. Às 8 horas em ponto, nós daremos início ao nosso estudo. Irmão Antônio Tadeu, a paz do Senhor. Louvado seja Deus. Logo, logo iniciaremos. Hoje nós temos plantão espiritual na igreja, desde as 7h30. Temos lá obreiros capacitados, preparados para estar recebendo os irmãos e atender às suas necessidades de oração, de conselho, ou até mesmo os irmãos que queiram levar suas contribuições. Até às 9 horas nossos obreiros estarão na igreja, prontos para atendê-los, todos os irmãos que desejarem. Lembrando os irmãos que domingo será a nossa Santa Ceia. Os irmãos que ainda não deram o seu nome para tomar a ceia em casa, os irmãos, por gentileza, passa no meu WhatsApp. Aqueles que tomaram no mês passado, eu tenho o endereço de todos. Então, os irmãos, é passar o nome do responsável e a quantidade de pessoas que estarão ceando. E os nossos obreiros serão direcionados após a consagração da Santa Ceia para levar à casa dos nossos irmãos. Daqui a pouco nós daremos início ao nosso estudo. Irmã Giselma, a paz do Senhor.
logo logo iniciaremos nosso estudo da palavra do Senhor. Daqui a pouco, precisamente às 8 horas. Se irmãos quiserem abrir as vossas Bíblias, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 13, em versículo 44, mesmo texto da terça-feira, nós daremos continuidade ao nosso estudo. Louvado seja Deus. Irmã Rita, a paz do Senhor, seja bem-vinda à nossa live. Que bom tê-la conosco. Estamos bem pertinho aqui, né? Que bom. Dá para você tanto ouvir ao vivo quanto também através da internet, como é a tecnologia hoje, né? Louvado seja Deus. Amados, 8 horas em ponto, enquanto os irmãos vão entrando, nós já estaremos dando início ao nosso estudo. Irmã Maria Conceição, mãe do irmão Nivaldo, a paz do Senhor, louvado seja Deus. Vamos iniciarmos então o nosso estudo. Irmã Alzelina, a paz do Senhor, Serrana, aleluia. Vamos iniciar então o nosso estudo. Abra as vossas Bíblias. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 13, versículo 44. Nos diz assim a palavra do nosso Deus: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, pelo gozo dele, vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Louvado seja Deus. Amados, nós falamos sobre a quinta parte, que na verdade hoje é o 11º encontro, porém estamos na parte quinta desse estudo, que estamos denominando como parte 11ª, que na verdade são 11 encontros hoje que estamos falando sobre esse assunto tão importante. Falamos da primeira parte, que são os tipos de ouvintes no reino dos céus. A segunda parte nós falamos sobre as 3 fases do campo espiritual. A terceira fase falamos, ou melhor, a terceira parte, falamos sobre a pequenez inicial do reino e a sua grandeza de extensão. A quarta parte nós falamos sobre o poder transformador e misterioso do reino dos céus. E iniciamos na terça-feira a quinta parte, que tem o subtema as riquezas definidas do reino dos céus. Falamos desse primeiro ponto dentro desse subtema, os elementos principais desse mistério, dessa revelação apresentada na parábola que Jesus narra em Mateus em apenas um versículo. Falamos do primeiro elemento, que é o tesouro escondido. Falamos do segundo elemento, que é o campo. Entendemos que o primeiro elemento, que é o tesouro escondido, fala da salvação, do Evangelho e do Salvador. São as bases fundamentais do tesouro escondido: a salvação, o Evangelho e o Salvador, que está entronizado em Jesus Cristo,
o nosso Salvador. Falamos também da segunda parte, o segundo elemento, que representa e fala, o campo representa as Escrituras, a palavra de Deus. E falamos que o próprio Cristo, ele falou que é para examinar as Escrituras, porque nós cuidamos ter nela a vida eterna, e são elas que dele testificam. Falamos também na terça-feira sobre o terceiro elemento, que é o homem que acha o tesouro, que representa o pecador, que não procurava, mas encontrou o tesouro. E fechamos a semana, ou melhor, na terça-feira, falando dessa importância tão grande. Daremos continuidade no assunto ainda nessa parte, que a Bíblia mostra alguns exemplos de pessoas que não procuraram o tesouro, mas foram encontradas pelo próprio tesouro. Então vamos ver uma dessas passagens bíblicas. É no início do ministério de Jesus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 4, 18 a 22, vai narrar que Jesus chama os seus primeiros discípulos. E esses discípulos de Jesus, eles não procuraram Jesus, Jesus que o achou, Jesus que o encontrou, o tesouro que encontrou aqueles que vinham fazer parte desta salvação. Então eles não procuraram e encontraram. É um exemplo de pessoas que não procuraram e alcançaram esse tesouro. Os 4 discípulos, que todos 4 eram pescadores, ou seja, Pedro, André, irmãos, os 2 eram irmãos, Tiago e João também, que eram irmãos. Esses 4 pescadores, eles não buscavam Jesus, mas foram encontrados. Ele achou o tesouro, sem procurar. Outro exemplo é a mulher samaritana, que encontrou também, achou o tesouro sem procurar. Jesus foi até o poço, e quando ela vem tirar água, ela encontra com Jesus, como está narrado em João, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 7 a 26, vai narrar essa história, que Jesus indaga a mulher e pede de beber para ter um diálogo com ela. Isso mostra e evidencia que Jesus é o psicólogo dos psicólogos. E naquele diálogo com a mulher, ele consegue, através da essência da palavra, a ação do Espírito, fazer que essa mulher enxergasse esse tesouro. Outro também exemplo, o ladrão na cruz, que se arrepende. Ele não procurou pelo tesouro, mas ele achou o tesouro na cruz. E ele, na sua fala, está lá em Lucas 23, 39 a 43, capítulo 23, do versículo 39 a 43, o texto vai evidenciar que ele diz: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus, o tesouro, diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É mais uma evidência. Jesus não falou no seio de Abraão, Jesus falou no paraíso. Amém? Então, mais uma evidência do assunto que nós já tratamos nas partes anteriores. Então é outro também que não procurou e achou. Outro exemplo também, o centurião também, que na crucificação estava guardando ali aqueles homens que foram crucificados. Centurião quer dizer um chefe que tinha sobre o seu cuidado uma liderança, os seus liderados de 100 homens, era o centurião, por isso chama centurião. Ele era responsável, era o líder de 100 homens dos soldados. E eles guardavam ali o corpo de Jesus.
né, vigiando. E quando Jesus entrega o seu Espírito, para que nós venhamos entender, Jesus ele foi crucificado às 9 horas da manhã, a primeira hora, às 9 da manhã. Ou melhor, na terceira hora da manhã, às 9 horas, consertando aqui, corrigindo, na terceira hora do dia para o judeu, se junta mais 6 horas, dá 9 da manhã, no nosso calendário. Às 9 da manhã Jesus é crucificado. E quando chega a hora sexta, que é o meio-dia, acontece algo inédito na crucificação de Cristo. O sol perdeu a sua luz. A natureza, ela geme naquele momento, porque estava matando o homem que era o Salvador. Estava ali sendo colocado em condenação o Criador que tomou a forma de homem. E ali houve trevas, houve terremoto. E na hora nona, para os irmãos entenderem que é às 3 horas da tarde no nosso calendário, quando Jesus entrega o seu Espírito, houve um grande terremoto, onde o véu do templo rasga, e ali onde os sepulcros se abrem, e o centurião, contemplando todos esses fatores, ele aí encontra o tesouro, ele achou o tesouro, ele não procurou o tesouro, mas ele achou o tesouro. E ele diz: verdadeiramente este justo era o Filho de Deus. Ele achou algo que não procurava. São exemplos importantes que possamos destacarmos. Então vimos 2 exemplos antes da morte, 2 exemplos na crucificação, quando Jesus ia ser morto, e temos 2 exemplos que também podemos destacarmos após a ressurreição. Um desses exemplos é o próprio Saulo, ou Paulo. Paulo, ele, naquele momento de ira, de conservação pela lei mosaica, fariseu nato, instruído aos pés de Gamaliel, o grande mestre daquela época, em uma forma de defesa da lei mosaica, com a grande ira, ele pede carta aos maiorais, os principais das sinagogas, para ir para Damasco, capital da Síria. Damasco é capital da Síria. Temos que saber dividir para não fazer confusão. Quando fala a Síria, a capital é Nínive. E quando fala Síria, é outra nação. A capital é Damasco. Então ele pede cartas para ir para Damasco, capital da Síria, para prender todos que ele achava que era uma seita, que o evangelho era uma seita. Todos ele pudesse prender, trazer preso em cadeia. Esse era o propósito de Paulo. Porém, no caminho, ele não buscava o tesouro, mas ele foi encontrado. Ele achou o tesouro, aquilo que ele não buscava. Jesus aparece em um raio fecho de luz e uma voz e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti lutar contra os agrilhões. Naquele momento, Saulo cai do cavalo, fica cego por 3 dias e ele encontra o tesouro. Ele achou o tesouro, aquilo que ele não buscava. É um exemplo após a ressurreição. E para fecharmos, outro exemplo também, podemos aqui destacarmos o carcereiro de Filipos. Lá no capítulo 16 de Atos, o que eu narrei de Atos de Saulo é capítulo 9, versículo 1 a 6, que fala a passagem de Saulo. A do carcereiro, ou melhor, do carcereiro de Filipe, está lá no capítulo 16, que é a experiência agora também com Paulo. Paulo agora já convertido, já tinha pregado o evangelho, estava sendo preso, estava preso ele e Silas, 2 missionários, e ali Deus, para tirar eles da prisão, mandou um terremoto, os caras se abriram, e o carcereiro queria tirar sua própria vida, porque ele dormiu. O texto diz bem claro que ele dormiu,
carcereiro não podia dormir. E então ele estava em uma sentença de morte, porque chegasse pela manhã, os seus maiorais iam condená-lo e levar à morte, porque os presos iam sair. Essa era a visão, a razão daquele carcereiro naquela hora. Então ele disse: eu vou morrer mesmo, então eu mesmo me mato, porque vai ser uma morte muito dolorosa para mim, porque eu dormi e os presos fugiram. Essa era a intenção dele, tirar a própria vida para não ter um sofrimento maior depois, enganado da situação. E naquele momento, Paulo diz: não faça isto, todos nós estamos aqui. E ele, contemplando o milagre, vendo o milagre, aquilo que ele não buscou, aí ele disse: o que posso fazer para ter esta vida eterna? Aí Paulo, cheio da unção de Deus, diz: crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Ele não buscou, mas ele achou aquilo que ele não buscava. É mais um exemplo para nós entendermos a importância desse fator tão importante nas Sagradas Escrituras. Dando continuidade, estaremos falando agora sobre os registros da salvação. Diligentemente são cuidadosamente revisados e pesquisados. Os registros da salvação, diligentemente, são cuidadosamente revisados e pesquisados. A salvação não é uma utopia, não é uma utopia. O que é utopia, pastor? Não é uma fantasia, não é algo só de emoção, apesar que envolve a emoção, mas não é apenas fantasia e nem emocionalismo. Apesar de alcançar nossas emoções, mas não é emocionalismo. A salvação é muito mais além do que isso. Então também não é uma lavagem de mente, como alguns por falta de conhecimento diz. Virou crente, o pastor lavou a mente dele. O pastor lavou a mente dela. Não, meu irmão, não, minha irmã, meu amigo que nos ouve. A salvação é algo profunda, é um tesouro inefável. Quando a pessoa encontra esse tesouro, o que tem mais valor para a sua vida agora é esse tesouro que encontrou. Há uma mudança radical mesmo, mas não é lavagem, não. É a ação do Espírito Santo na sua vida. Se vocês abrirem a sua Bíblia, percebemos que essa busca, há um processo na salvação que conduz à salvação. Lá em Oséias, eu gosto muito desse texto, Oséias capítulo 6, versículo 3, vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ou seja, é um processo, esse tesouro é um processo em nossa vida. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quanto mais conhecemos ao Senhor, mais é evidenciada essa salvação em nossas vidas. Aí o texto vai continuar dizendo: como a alva será a sua saída, e ele a nós virá, ele a nós virá como chuva. Olha aqui, ele virá como chuva. Quem acha o tesouro, meu irmão, quem acha, minha irmã, o tesouro, encontra a salvação. E essa salvação também vem sobre a nossa vida como chuva sobre a nossa terra. Você já percebeu essa chuva no seu terreno? Amolecendo essa terra para produzir frutos e o nome do Senhor ser glorificado? Aí o texto vai continuar falando: como chuva seródia e chuva que rega a terra. Chuva seródia, a Bíblia fala muito dessas duas chuvas: chuva seródia e chuva temporã. A Bíblia relata muitas passagens falando dessa provisão do céu.
Também não é Pedro que abre a janela do céu e manda a chuva, não, como alguns têm essa crença, né? A chuva está no controle do dono de tudo. A chuva está no controle do Criador. O Criador tem um controle de tudo em suas mãos. É Ele que tanto retém a chuva quanto envia a chuva. Você pode glorificar a Deus, porque essa chuva que entrou no teu lar, que tem alcançado as pessoas na tua casa, começou em um e vai alcançando o outro, vai atingindo o outro, como aconteceu na casa do carcereiro. Depois daquele episódio, ele levou Paulo e Silas para sua casa. E a chuva foi derramada dentro da sua casa, e a sua casa recebeu a salvação. Então, quando fala dessa chuva, está no controle do Criador. E quando fala dessas duas chuvas, vamos entender aqui, quando fala de chuva temporã, está falando a chuva do outono. Estão falando chuva rápida, passageira, chuva que demora pouco e logo vai embora, vem só para dar um acalento na terra. É uma passagem rápida. Muitas vezes passamos por esse processo. A chuva vem uma passagem rápida, traz um acalento, depois volta a continuidade daquilo que estamos atravessando. Mas a chuva temporã é importantíssima para que haja a geração dos frutos. A Bíblia fala muito dessa chuva, a chuva de outono, a chuva temporã. Mas aqui o texto está enfatizando uma chuva mais aprofundada, uma chuva diferenciada. Está falando da chuva seródia. O que é a chuva seródia, pastor? A chuva da primavera, a chuva que amadurece os frutos, a chuva que conduz à frutificação. Se não houver chuva seródia, não haverá frutificação, uma produção equilibrada, importantíssima e um crescimento amplo. Precisa dessa chuva. Então essa chuva tem que estar na minha casa e na tua casa, meu irmão. O tesouro nos conduz a esta chuva para molhar a nossa terra. Quando a salvação está um enfoque tremendo na nossa casa, no nosso lar, na nossa família, meu irmão, muitas vezes nós passa desapercebido, mas percebe lá na tua casa quem começou a servir a Jesus. Oh, quantos já foram alcançados, quantos que já vieram para Cristo através do testemunho de um passando para o outro. A mudança na vida de cada um tem alcançado famílias que estavam inteiramente lançadas na macumba, nas coisas alheias desta vida, mas a chuva chegou nessa terra, essa chuva molhou, o tesouro chegou e trouxe frutificação. É isso que traz o texto. Quando nós analisamos, quando nós pesquisamos, quando nós buscamos esse conhecimento, essa chuva da salvação atinge a nossa terra e aquele que está em nossa volta, alcança aqueles que nós conhecemos, porque a nossa linguagem muda, o nosso jeito de pensar é outro. Se planejarmos coisas alheias, deixamos de planejar coisas alheias, porque Cristo veio habitar em nossas vidas. Quantos têm esse testemunho pode glorificar a Deus e saber que esse tesouro tão importante está em nossa vida, em nossa casa. Mas vamos darmos continuidade aqui. Como encontrar esse tesouro? A questão é como encontrar. Como encontrar esse tesouro? Como achá-lo? Aí o texto vai dizer que é lendo, examinar a Escritura, é ouvindo, é meditando, é orando. Aí nós encontramos esse tesouro. Observe que está entronizado aqui olhos, ouvidos, mente e boca. Por que a boca, pastor? Porque além de nós
crer, nós precisamos confessar com os nossos lábios. E além de confessar com os nossos lábios, nós temos que orar evidenciando essa salvação em nossas vidas. É a nossa confissão de fé diante do mundo espiritual, dizendo como Paulo falou: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo agora, vivo na presença, servindo o Filho de Deus, que me resgatou, que me trouxe para a salvação. Esta agora é a minha conduta. Esse agora é o meu projeto. Esta agora é a evidência da minha vida. Então nós percebemos que esse tesouro está entronizado em vários fatores. Então, para encontrar esse tesouro, precisamos ler, ouvir, meditar e orar. Como está a tua vida, mais uma vez? Vou te perguntar, perguntei na terça-feira, como está a tua vida de meditação? Como está a tua vida de oração? Como está a tua vida de busca? Como que estão as nossas vidas? É uma pergunta para o nosso interior. Mas vamos continuarmos aqui. Vamos falar da segunda atitude. A primeira atitude que aquele homem achou. A segunda atitude desse homem, ele sentiu o gozo. Gozo aqui quer dizer alegria. Ele sentiu alegria. Ele sentiu esse gozo. É a segunda atitude. Ele achou e agora alegra a sua vida. Porque, amados, quando o Espírito Santo vem habitar em nossa vida, ele traz alegria, ele traz mudança. Quando Cristo vem habitar em nossa vida, muda totalmente o nosso viver. Lembra que nós falamos na terça-feira, Jesus lá em Mateus 11, 28 a 30, dizendo: aquele que está cansado e oprimidos, vinde a mim. Lembra? Porque ele vai trazer alegria ao coração. Ele vai trazer mudança. Lembra que nós já falamos lá de Apocalipse 3:20, que ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Olha aqui a evidência. Traz e promove alegria. Mal te chamo a atenção para um versículo na palavra de Deus que Isaías ele profetizou e escreveu. Isaías capítulo 12, versículo 3 a 5. Olha esse texto. Olha que Isaías vai falar: e vós com alegria tirarei águas da fonte da salvação. E direis naquele dia: dai graça ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, e contai quão excelente é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba isso em toda a terra. Olha que Isaías traz, evidenciando esse tesouro que é a salvação. Porque quando essa salvação alcança a nossa vida, ou quando nós encontramos esse tesouro, amados, passamos a termos um coração agradecido, um coração que evidencia o louvor a Deus, um coração que adora a Deus na sua essência, um coração que evidencia a sua vida e tributa a glória, o louvor a Deus, e sabe que a evidência da salvação não está na razão
não está meramente nas obras, não está meramente na capacidade, não está no intelecto, não, está na graça de Deus. Porque a salvação é pela graça de Deus. Então nos constitui com um coração agradecido. Você pode louvar a Deus? A alegria de Deus está na tua vida? Deus não nos deu um espírito de temor, mas nos deu um espírito de fortaleza, um espírito de alegria no Espírito Santo. Alegra o teu coração, porque nem as adversidades desta vida, nem as circunstâncias do nosso viver, os conflitos da trajetória, os espinhos do caminho, as pedras de tropeço, nada tira esta alegria do meu e do teu coração, porque é uma alegria eterna, é a alegria da salvação. Só tem uma coisa que tira esta alegria da salvação de nós, é o pecado. Ele tira. A continuidade do pecado, que é a iniquidade, tira esta alegria. Lembra de Davi? Segundo o coração de Deus, adorador nato. Lembra de Davi? Quando ele erra, quando ele peca, não vou destacar aqui, né, a função hoje e nem a importância desse estudo, mas quando Davi peca, automaticamente ele perde a alegria da salvação. Observe uma pessoa que afasta do Senhor, o seu rosto desfigura, porque perde a alegria da salvação, perde o brilho da salvação. Pode observar, fisicamente dá para ver isso. Não precisa ter nem espiritualmente falando. Fisicamente você vê nitidamente a desfiguração no rosto. Porque a pessoa perde a alegria, perde o brilho. Observe que Davi no Salmo 51, ele vai clamar. Interessante que Davi não clama pelo palácio, não clama pela sua casa real, não clama pelo trono. Davi não clama pela coroa, Davi não clama pelo exército que estava sobre o seu domínio, ele não clama para Deus destruir os seus adversários ali. Davi, sabe o que Davi pede e mais preocupa Davi? É porque ele tinha perdido a alegria da salvação. E ele disse: não tire de mim a alegria da salvação da minha vida. Oh meu irmão, oh minha irmã, é a única coisa que tira de nós a alegria da salvação. Então nós não podemos estarmos vacilantes. Precisamos vigiar, precisamos estar atento. Ninguém é mais santo do que ninguém, meu irmão, minha irmã. O que nos coloca em uma evidência de fortaleza é quando nós nos refugiamos em Deus. Quando o temor de Deus fala mais alto em nossas vidas, aí nos conduz à fonte do conhecimento, aí nos conduz à fonte de vida, que é o tesouro. Então o temor de Deus tem que prevalecer. E Jesus deixou bem narrado esse fator para os seus discípulos e disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então Jesus deixa evidenciado: não dê vazão para a carne, não dê vazão para o pecado, não entre num processo de iniquidade, não goste do pecado, não goste das coisas que te levam para longe de Deus, mas evidencie a salvação, a alegria do Espírito na tua vida diariamente. E para isso precisa prudência, vigilância. Então a questão não é, além, muito mais do que isso, não é evitar o mal.
é muito mais ainda do que isso. É correr, evitar a aparência do mal. Você sabe que Cristo não está ali, então não quer estar ali. Você sabe que ali não vai glorificar a Deus, então não quer andar naquele meio que não vai glorificar a Deus. A evidência é fugir da aparência e não do mal, é da aparência dele. É evidenciar o mal, sai fora. Lembra que Paulo disse? Todas as coisas me são lícitas, todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma. Todas as coisas para mim são lícitas, mas nem todas me convêm. Então precisamos evidenciar isso em nossas vidas, porque tira a alegria da salvação da nossa vida. E precisamos estar muito atentos a isso. Mas vamos continuarmos aqui e falando esses elementos apresentados nessa segunda atitude são elementos expressos dessa alegria que é a salvação em nós. Por isso que Davi clama pela alegria da salvação. É o que mais era importante para a vida de Davi, acima de todos os bens materiais, acima de tudo, até mesmo dos títulos. Tem gente muito preocupada com o título, mas não tem preocupado com a salvação. Precisamos preocupar com a salvação, meu irmão. Minha irmã, precisamos nos preocupar com a nossa salvação. Título é consequência. Precisamos evidenciar Cristo em nossa vida. É Cristo que tem que brilhar. A alegria da salvação tem que estar no nosso viver. Então vimos aqui alguns elementos expressos nessa alegria. Primeiro, gratidão, como já falei. Dai graças ao Senhor, versículo 4. No texto que nós lemos. Oração, intimidade. Olha o que o texto vai dizer em Isaías 12, estamos ainda em Isaías 12. O versículo 4 vai falar de gratidão. Dai graças ao Senhor. Precisamos sermos gratos porque Ele nos salvou. Quem é grato, irmão? Quem é grato, irmã? Não volta a comer o vômito que um dia jogou fora. Não se coloca na condição de cão, de cães. Cães é aquele, o texto aqui está dizendo, esse cão aqui que está falando, o texto, e Pedro fala, em Apocalipse, João vai falar desse cão que ficarão de fora. Aqui não está falando do animal, não. Aqui está falando daqueles que desviaram, daqueles que um dia largou o pecado, jogou o pecado fora, e depois que jogou o pecado fora, lançou fora, vomitou toda aquela imundícia, levou um tempo e foi lá e comeu tudo de volta. Esse é o cão que o texto está dizendo. Ficará fora do reino. Cuidado, policia a sua vida. Jesus não tirou do mundo para voltar para o mundo. Jesus não nos tirou do mundo para largar as obras do mundo para depois voltar a elas. Precisamos entendermos isso. E quem é grato, amado, quem é grato a Deus, não volta a comer vômito que um dia jogou para fora. Você pode glorificar a Deus por isso? A gratidão. Gratidão ao Salvador. Gratidão que Ele fez na tua vida. Da onde Ele te tirou, meu irmão. Da onde Ele nos tirou, minha irmã. Gratidão a Ele. Aí o texto vai evidenciar ainda oração. Oração e intimidade. Olha o que o texto vai dizer. Invocai o seu nome. Aqui é oração. Essa invocação aqui está falando intimidade. Intimidade. Ter intimidade com o céu. Não é um mero clamor, não é uma mera oração, não. É um diálogo. É uma conversa com teu Pai, com teu Deus, com teu Senhor. Intimidade. O crente precisa ter intimidade com Deus. Estamos vivendo dias que muitos estão tendo intimidade com tantas as coisas alheias, mas não tem intimidade com Deus. Deus nos chamou para um particular com Ele. Precisamos ter o nosso particular com Ele.
Precisamos ter um lugar de evidenciar a nossa particularidade com Deus. Tem coisas que só Deus pode saber, meu irmão e minha irmã. Tem coisas que nem as pessoas que mais te amam nessa terra devem saber. Porque não é só ela que vai ouvir, Satanás também vai ouvir, vai querer te retalhar em alguma atitude, alguma situação. Tem coisa que você tem que orar em espírito e só Deus saber e contemplar e entender você e entrar com providência para te dar a vitória. Entenda aqui. Aqui o texto vai falar também, nessa alegria, de evangelismo. Tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Quem tem a salvação, quem goza da salvação, não consegue ficar só para si. Quer evidenciar com outras pessoas. Aí eu te digo, meu irmão, minha irmã, precisamos voltarmos a ser novos convertidos. Porque o novo convertido, ele quer ganhar Jesus, quer ganhar o mundo para Jesus em um dia, quer ganhar o mundo inteiro. Porque o gozo da salvação é tão grande na sua vida que ele quer, muitas vezes, por força de sabedoria, converter todo mundo na marra. Porque é a alegria que ele está sentindo. Mas vai passando o tempo, vamos nos amadurecendo e vamos entrando na zona de conforto. Amadurecimento é importante, entenda aqui. Quanto mais amadurecimento, melhor. Entenda aqui. Mas nós não podemos estarmos na zona de conforto. Vamos sair da zona de conforto. Vamos sair em nome de Jesus. Mano, hoje estamos vivendo um dia que nós só quer pedir e dar para Deus. E fazer para Deus. Precisamos evangelizar esse mundo ainda. Eu preciso evangelizar o meu vizinho, você precisa evangelizar o seu vizinho, seu colega de trabalho, seu amigo na escola, na faculdade. Vamos sair da zona de conforto. Muitas vezes Deus trouxe perseguição, permitiu que o seu povo passasse perseguição porque estava na zona de conforto. Até a igreja primitiva, viu? Até a igreja primitiva recebeu o revestimento de poder, evangelizou rapidamente toda Jerusalém, começou a pegar a Judéia, mas a ordem era atravessar para Samaria e os confins da terra. Eles acomodaram, entraram na zona de conforto. Aí Deus permitiu a perseguição. Aí vem o primeiro mártir, Estevão morre, crente vai ser preso, crente vai para a cadeia. Aí começaram os crentes a se espalhar e começou a propagar o evangelho. Começaram a anunciar o evangelho. Aonde o crente chegava, nascia a igreja. Aonde o crente chegava, a adoração a Deus começava a aparecer. Sabe o que é isso, meu irmão, minha irmã? Sair da zona de conforto. Precisamos sair da zona de conforto. Cutuca o teu irmão, a tua irmã que é ao teu lado aí, o teu pai, tua mãe, teu irmão, tua esposa, diga, vamos sair da zona de conforto. Deus conta conosco para ganhar ainda esse mundo. Vamos sair da zona de conforto. O texto ainda vai dizer, vai falar de outro elemento, o testemunho. E contai quão excelente é o seu nome. Olha aqui, testemunho. Não é só falar, é viver. Não é só ensinar, é viver o que ensina. Testemunho de vida. Precisamos evidenciar testemunho de vida. A maior mensagem não é aquela que nós falamos. A maior mensagem é aquela que nós vivemos. Essa é a maior mensagem. Precisamos termos testemunho de vida. O texto vai evidenciar outro elemento, adoração. Cantai ao Senhor porque fez coisas grandiosas. Cantai ao Senhor. Aqui está falando de adoração. E para fechar essa parte, conhecimento. Saibais isso em toda a terra. Conhecimento. São os elementos que estão entronizados na alegria da salvação e que precisamos evidenciar em nossas vidas. Salmo 35, verso 9, vai dizer assim: e a minha alma se alegrará no Senhor, alegrar-se-á na sua salvação. Olha o que o salmista está dizendo: a minha alma se alegrará no Senhor.
A minha alma se alegrará na sua salvação. Deixa a tua alma se alegrar nessa noite. Tu és salvo, tu és salva. Deus habita na tua vida. Tu és templo do Espírito Santo. Tu és vaso de Deus. Tu és filho, tu és filha. Alegra o teu coração. Nada que passamos nessa vida pode tirar esta alegria do nosso viver. Alegra o teu coração na presença dEle. Aleluia. Olha que diz o Salmo 95, vamos fechar essa parte. 95, verso 1. Vinde, cantamos ao Senhor, cantamos com júbilo, a rocha da nossa salvação. Olha o convite do salmista. Vamos cantar ao Senhor, vamos cantar juntos. Vamos aqui fazer um elo, vamos fazer uma união, vamos estar em um só propósito, vamos estar em um só espírito. O nosso propósito nessa terra não é disputa. O nosso propósito nessa terra não é dizer quem mais prega, quem mais canta, não, quem mais faz, não. O nosso propósito nessa terra é glorificar a Deus. Vamos nos unir, vamos nos juntar e vamos adorar, vamos bendizer, vamos engrandecer o seu santo nome, vamos alegrar na sua presença. Aleluia, louvado seja Deus. Quem entende esse tesouro se alegra eternamente. Precisamos entender esse tesouro. Se entendermos esse tesouro, vamos nos alegrar eternamente. Ninguém, nada tirará essa alegria das nossas vidas, do nosso viver. Terceiro elemento dessa atitude, ele escondeu. Deixa eu correr aqui, que é devido ao horário. Ele escondeu. Aqui é onde eu falei na introdução que alguns estudiosos da Bíblia levam para o lado negativo, mas aqui a questão é positiva. Esse esconder aqui tem um significado em relação à simbologia para o reino. Não diretamente a conduta daquele que escondeu, mas a simbologia para o reino. Ele escondeu o tesouro. É mais uma atitude. Olha que diz o Salmo 119, verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. É guardar a salvação? Quer esconder a salvação? Guarde a palavra. Quem guarda a palavra, quem guarda o campo, quem cuida do campo, quem examina o campo, protege o campo e guarda no seu coração o que encontrou no campo, guarda no seu coração, está protegendo o tesouro. Esconda a palavra no teu coração. Quem esconde não peca. Quem esconde não sai da presença. Quem esconde, independente das tentações que passem, ele sempre evidenciará em sua vida o temor a Deus. Quem esconde tem temor. Não é a força nossa. Não é a nossa força que faz vencer, é o temor de Deus em nossa vida. Precisamos clamar por temor. Clamar. E Deus envia uma porção de temor em nossos corações. Porque vemos uma flexibilidade muito grande dos crentes nos dias de hoje. Alguns crentes temos visto uma grande flexibilidade. A primeira tentação que sobrevém já declina ela, já cai, esquece de tudo que recebeu, esquece do tesouro, porque não esconde a palavra. Precisamos esconder a palavra em nossos corações. Esconder a palavra é guardar as Escrituras, guardar a doutrina de Cristo. Quem guarda a doutrina de Cristo está bem com Ele, meu irmão. Vamos ver aqui Colossenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. O versículo 3 e 4, o 6 e o 7. Olha o que diz o texto. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane
com palavras persuasivas. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai. Como recebeste, assim andai. Versículo 7 vai dizer assim: arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças, dando graças a ele. Versículo 8: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Tenha cuidado disso. Por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens. Tenha cuidado disso, principalmente nos dias que estamos vivendo, com as filosofias, com as sutilezas, com ensinos de homens, tradições de homens. E o texto vai continuar dizendo: segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Então, para isso, precisamos esconder a palavra, porque existe tanto tipo de ensinamento que vai contra o princípio que Cristo ensinou, para mudar a conduta, para mudar a visão, para criar atalhos para ir para o céu, para querer anular as doutrinas de Cristo. Temos que ter muito cuidado hoje, meu irmão. Precisamos guardar essas doutrinas. Doutrina fora do padrão de Cristo não é salvação, portanto é maldição. Escute aqui: doutrina fora do padrão de Cristo não é salvação, é maldição. Existe hoje muitos lugares sendo cada vez mais aquele enchimento, aquela situação tão grande, e diz: está propagando, está crescendo, mas está inchando, porque aqueles que estão ali estão estruturados em filosofia de homem, em conceitos humanos, em entendimentos humanos, e têm largado os princípios doutrinários, os princípios de Cristo. E Paulo, ele vai bater bem forte em cima disso, irmãos. Pensa aí, parecia até que Paulo estava vivendo os dias que estamos vivendo, mas o Deus que usou Paulo é o mesmo dia que está falando conosco hoje. É o mesmo Espírito que instrumentalizou Paulo para trazer esse texto, é o mesmo Espírito que fala nos nossos dias. Olha que o texto vai dizer em relação a isso. Gálatas, lá Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9. Mas ainda que nós mesmos, o outro anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Olha o que o texto está dizendo. Versículo 9: assim como já vulo dissemos, agora de novo também. Já tinha falado com vocês, Paulo está dizendo, já tinha falado sobre isso, estou falando de novo. Também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. O que quer dizer anátema, pastor? Sobre maldição. Maldição. Não é salvação, irmão, é maldição. Saiu do evangelho de Cristo não é salvação. Estratégia humana não salva. Pode até encher a igreja, pode abarrotar a igreja, mas céu não enche. Para encher o céu, precisa ser o evangelho de Cristo, a maneira de Cristo, a doutrina de Cristo, o ensinamento de Cristo, o andar de Cristo, o viver de Cristo.
Isso enche o céu. Encher a igreja não encher céu. Encher céu é andar de acordo com a palavra, é viver a palavra, é andar de acordo com a palavra de Deus. Isso é encher o céu. Louvado seja o seu santo nome. Mas vamos continuarmos aqui. Quando o pecador, escute aqui, está convencido de que a promessa da vida eterna é para ele, ele medita na questão profundamente e mantém o segredo. Ele esconde a palavra. Ele mantém o segredo, ele esconde a palavra no seu coração. Ele não abre mão. Ele não é levado por vento de doutrinas, por fábulas humanas. Não, ele não abre mão daquilo que está dentro do seu coração. Olha que Pedro vai falar na sua epístola, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, seja juntamente arrebatados, descaia da vossa firmeza. Não decaia da sua firmeza. Não abra mão das estruturas do Evangelho na tua vida. Não abra mão da doutrina de Cristo. Aí o versículo 18 vai dizer: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode glorificar a Deus? Precisamos crescer na graça cada dia e no conhecimento. Há um quadro triste em Israel que Isaías profetiza. É um quadro muito triste. Quando eu leio esse texto, mexe comigo, porque é um quadro muito triste. E nós, infelizmente, hoje, a igreja na terra, muitos estão vivendo isso. Quando Isaías diz: o meu povo erra por falta de conhecimento. Por isso que meu povo erra. Porque o boi conhece o seu possuidor, a jumenta a manjedoura do seu dono, mas o meu povo não tem ciência de mim. O Senhor não estava falando para ímpio, o Senhor estava falando para o seu povo. A falta de conhecimento. Alguém diz aí que está profetizando, vai para lá para receber profecia. Não deixa qualquer pessoa pôr a mão sobre a tua cabeça, não, meu irmão. Não deixa qualquer pessoa pôr a mão sobre a tua cabeça, não, minha irmã. Porque em vez de bênção, você pode estar recebendo uma maldição. Cuidado com os ventos que acontecem nos dias de hoje, que faz muito barulho, muito estrondo, mas virtude não existe. Porque para ter virtude tem que passar pela cruz. E para ter e passar pela cruz tem que evidenciar na sua vida. E evidenciar na sua vida não é fazer a sua vontade nem os seus meros conhecimentos, é a maneira de Deus. Não pode anular o Evangelho, a doutrina de Cristo. Cuidado com as fábulas. Cuidados, muito cuidado. Vamos viver o conhecimento de Deus. Precisamos voltarmos ao conhecimento, se aproximar mais das Escrituras. Precisamos estar mais atentos a isso, examinar, independente de quem fale, seja eu ou seja outro. Faça igual os crentes de Bereia. Pega a tua palavra, vai examinar, vê que de fato se a pessoa está falando está dentro da palavra e é dessa forma. Não coma qualquer coisa, não se alimente com qualquer comida. Se tem um veneno na panela, faça igual a Eliseu, coloca farinha.
Não engula qualquer coisa não, meu irmão. Não aceite qualquer ensinamento não. Se sai fora da palavra, não aceite. Não aceite qualquer profecia. Eu não sou contra a profecia, eu amo quando a profecia vem de Deus. Pensa uma pessoa que ama ver Deus usar uma pessoa na sua grandeza e majestade. Mas estamos vivendo dias de oportunistas que querem holofortes. Procuram e aproveitam algumas situações, algumas notícias para propagar uma fantasia dizendo que está sendo usado por Deus e não sabendo a gravidade disso. Porque a Bíblia diz: ai daquele profeta que Deus não mandou falar e ele falou. Ai daquele profeta. Muito cuidado. Examine. O texto manda examinar as profecias. Precisa examinar. Passar a peneira. Está aqui. A maior profecia está aqui, ó. A palavra. Precisa estar dentro da palavra. Se saiu da palavra, considere como anátema. Considere. Nessa parte, irmão, eu sou radical. Se saiu da palavra, eu sou radical mesmo. Saiu da palavra, não veio de Deus e pronto. Não veio de Deus. Deus não se confunde. Deus não traz erro. Deus não quebra princípio. Precisamos entender o fator salvação, meus irmãos. Precisamos entender. Mas deixa eu fechar aqui, porque já é 9 horas, vamos terminar. Vamos fechar essas duas atitudes rapidamente. A quarta atitude, ele vendeu tudo o que tem. Ele vendeu. Sabe por que ele vendeu? Porque aqui é uma questão simbólica. Vou deixar até para a semana que vem para eu detalhar essa parte, porque tem hoje muitos oportunistas em relação a isso, que estão vendendo tesouros espirituais em forma de mercado. Isso é fora da palavra. Aqui a questão é comércio e espiritual, e vou mostrar na Bíblia que existe esse comércio espiritual, há negócio espiritual. Aqui não está falando de dinheiro, não está falando da sua propriedade, não, aqui está falando de questão espiritual, e vou mostrar nas Sagradas Escrituras. Não vai dar tempo hoje, eu vou deixar para terça-feira. Nós vamos entrar nesse detalhe e entender essas verdades espirituais, e vamos entender aqui porque ele vendeu tudo. Aqui não a venda que nós conhecemos, aqui não é um negócio que nós conhecemos. Aqui é uma questão espiritual, porque está sendo representado ao reino. E vamos entender no reino o que se entende-se sobre esse negócio, esse comércio. Então eu vou deixar para terça-feira, que não vai dar para nós detalharmos hoje aqui. Então eu vou parar aqui nessa fala que faz parte desse assunto. Nessa revelação fala do comércio espiritual e do negócio espiritual. Vamos falar sobre isso. Vai falar do comércio espiritual e do negócio espiritual. Aí nós vamos trazer aqui, dentro das Sagradas Escrituras, esse esclarecimento. E tem várias bases vários textos que traz essa base. Não há um versículo isolado que alguém pega e faz uma doutrina, não é isso. A Bíblia, a própria Bíblia, se interpreta. Então vamos ver dentro do fundamento bíblico várias verdades em relação ao comércio espiritual e ao negócio espiritual que o texto aqui está evidenciando. Por isso que ele vai vender tudo que ele tem. Sabe o que é isso? Ele está dizendo: tudo que eu tenho, todos os meus recursos, não é mais importante do que eu encontrei. Você pode dizer nessa noite: tudo que eu tenho, todos os meus recursos, tudo que eu possuo, todos os meus patrimônios. E detalhe, até a tua família, a minha família. Porque a nossa família é o nosso maior patrimônio nessa terra. Até a nossa família não é mais importante do que esse tesouro. Então nós vamos entender de uma maneira bem clara, bem aberta, porque ele vendeu tudo. O texto diz que ele vendeu tudo para comprar aquele tesouro. Abriu mão de tudo para comprar esse tesouro.
terça-feira nós daremos continuidade. Deus é aquele que conhece o passado, o presente, o futuro e vai além do futuro. Ele conhece a eternidade. Deus é antitemporal. Deu para entender? Deus é antitemporal. Deus é além do passado, Deus é além do presente, Deus é além do futuro. Ele vê a eternidade. E o prazer dele é que esse tesouro possa estar na minha e na tua vida, na eternidade. Ame a palavra. Se aproxime da palavra e descubra cada dia mais esse tesouro. Deus te abençoe. Uma noite de paz, uma noite na presença de Deus. Que o cuidado de Deus possa estar no teu lar, na tua casa, na tua família. Estarei orando agora, nós estaremos agradecendo a Deus por mais esse encontro. Que Deus tem nos condicionado de estarmos juntos nesta noite, meditando sobre a sua palavra. Descanse no Senhor. Descanse. Pode descansar o teu coração, porque Deus tem cuidado de nós. Ore comigo. Querido Deus e eterno Pai, graças te dou, meu Rei, por esta noite que o Senhor nos condiciona a estar diante de Ti, diante da Tua presença. Eu te peço nesta hora, Pai, visita cada um dos Teus filhos que estão conectados, cada família, visita a Tua igreja em um modo geral, visita a cada ministério, Pai, honestidade, que com prudência, com fidelidade, tem propagado a Tua palavra nessa terra. Fortalece, ajuda, conduz a cada dia e dá em nossos corações o temor à Tua palavra. Tome Tuas mãos, Senhor, e fortaleça as nossas vidas. É que eu te peço nesta noite, que possamos sentir a cada dia a alegria da Tua salvação, meu Pai, em todos os momentos, em todo instante. Tome Tuas mãos e nos abençoe, ó Deus. É o que eu te peço, Pai. Visita os Teus filhos agora, até mesmo aqueles que têm sido bombardeados pelas ações espirituais e bombardeados pelas crises que o Brasil e o mundo está passando, que tem atingido a sua casa. Mas nós nos refugiamos em Ti, Senhor, e estamos com os olhos fitos em Ti. A vitória vem de Ti, e como diz a Tua palavra, lançando sobre Ti todas as nossas ansiedades, porque o Senhor tem cuidado de nós. Te peço, Deus, que visite a cada um, visite os Teus servos, visite as nossas famílias, conduza e abençoe o nosso Brasil. Tome em Tuas mãos, Senhor, põe tudo no seu devido lugar. Ó Deus, pedimos uma ação do céu, que o Teu nome venha a ser glorificado nesta nação. Tome em Tuas mãos, meu Pai, e nos ajude. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Estenda as vossas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja presente hoje e eternamente na tua vida. E quantos podem dizer amém? Deus te abençoe. Deus abençoe pela conexão dos irmãos. Deus abençoe pela dedicação à palavra. Fique com Deus. Um abraço a todos. Os irmãos aqui do Ribeirão Verde, os irmãos de Serrana, os irmãos lá de Araras. Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Um abraço a todos, um beijo no coração de todos. Fique com Deus, a paz do Senhor.